Bom dia, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Trazendo hoje mais uma palavra de reflexão. A palavra se encontra no livro de Atos 26, lá no versículo 20, que diz assim: Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia, tendo sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui, posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que havia de ocorrer, ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria a luz a esse povo e, de igual modo, a todos os gentios. Todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. No entanto, Paulo argumentou: Não estou enlouquecido, ó excelentíssimo Festo. Muito diferente disto, estou declarando a palavra verdadeira e em pleno juízo. Porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos, e por isso não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó Agripa, nos profetas? Sei que credes. Então o rei Agripa ponderou: Crês tu que em tão pouco tempo pode persuadir-me a converter-me a um cristão? Diante do que Paulo declarou, seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livre dessas algemas. Então o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, seguindo-os de todos, com eles estavam assentados. E retirando-se do salão, comentavam entre si: Este homem não fez absolutamente nada que mereça prisão, nem pouco menos a pena de morte. Aconteceu que Agripa confessou a Festo: Este homem bem poderia ser posto em liberdade caso não tivesse apelado a César. Esse trecho tão bonito, né, meu irmão? Ele fala, no livro de Atos, fala quando Paulo, ele estava pregando nas sinagogas, pregando o arrependimento, pregando que as pessoas se arrependessem, pregando Jesus ressurreto, dizendo que Jesus havia ressuscitado. E aí o prenderam e os levaram. Os fariseus os prenderam porque eles não aceitavam. E aí Paulo foi levado às autoridades romanas e foi passando de prisão em prisão e foi chamado à presença desses homens cultos para falar da palavra de Deus. E aí ele fala o que ele pregava. Ele fala: preguei primeiro aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois a toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. O que Paulo pregava? Pregava o arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro, onde as obras cometidas demonstrassem o verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento precisa dar frutos, meu irmão. E aí ele foi chamado ao rei Agripa, e ele foi, e começou a falar de Deus. E o rei Agripa primeiro tentou parar, falou: Estás loucos? Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Palavras são essas: você está louco, Paulo? Mas ele conhecia. Tanto é que Paulo no início fala que ele conhece, que ele tem conhecimento sobre os profetas, porque Paulo depois fala: Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes. Ele conhecia, só que às vezes
a gente começa a levar a palavra e as pessoas se sentem incomodadas, mas Paulo persistiu. E Crestus, aí o rei Agripa, incomodado, fala: Paulo, crês tu que em tão pouco tempo assim você vai me converter? Como existe gente difícil de ser convertida, né, irmãos? Existem pessoas que, mesmo sabendo que Jesus é a verdade e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, mesmo sabendo que o Evangelho é o Evangelho que prega amor, o amor de Cristo, o amor de Deus Pai, pelo seu povo, pelos seus filhos, tem gente que ainda resiste. Tem gente que ainda resiste. E aí Paulo ainda fala assim, diante do que Paulo declarou: seja por pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó Rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. E Paulo fala: não, Rei, seja um pouco ou muito tempo, tanto faz, mas que todos se convertam. Suplico a Deus que não somente tu, ó Rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livre dessas algemas. E esse é o trecho tão forte, tão bonito, que eu queria trazer a mensagem hoje. Que vocês se tornem, não sei se você já está ouvindo a falar do Evangelho há muito tempo, se você começou a ouvir falar do Evangelho há pouco tempo, se por muito ou se por pouco, eu rogo a Deus para que você se converta, para que você seja livre das suas algemas, para que você entregue a sua vida ao Deus vivo, para que você fale o que Paulo diz aqui: arrependendo e convertendo-se suas vidas a Deus, praticando as obras que denotassem seu sincero arrependimento. Então não importa quanto tempo, não importa, meu irmão, se você já vem ouvindo o Evangelho há 1 ano, 2 anos, 10 anos, arrependa-se. Não importa se você começou a ouvir o Evangelho agora, nessas palavras que eu vos falo, não importa, mas deixe a palavra entrar, deixe o Evangelho entrar, muda o teu caminho, muda a tua história. Jesus pode fazer isso, é o único. Ele fala assim, que não somente tu, ó Rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem. O que eu rogo a Deus, que hoje, não só você, meu irmão, minha irmã, mas que todas as pessoas que estão me ouvindo hoje, se tornem como eu, livres dessas algemas. Eu já fui um dia prisioneiro, meu irmão, do pecado, escravo de Satanás, eu já fui. Mas o Senhor me resgatou das trevas e me trouxe a luz. Eu já estava morto e Ele me trouxe a vida. E hoje eu posso estar aqui dizendo para você, porque eu já estive desse lado. E agora eu sirvo a um Deus maravilhoso, um Deus vivo, um Deus magnífico, magnânimo, um Deus perfeito, um Deus único, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Criador do universo, do céu e da terra. Nada escapa aos seus olhos, tudo vê, Ele tudo sabe. E a palavra dele, porque eu creio no Evangelho por inteiro, eu não creio em trechos isolados. E a palavra dele fala que os seus ouvidos estão abertos e os seus braços não estão encolhidos, para que não possa ouvir e vir ao resgate dos seus. Então, meu irmão, basta você se ajoelhar, para você orar a Deus e pedir perdão, e se arrepender e mostrar frutos desse arrependimento. Pedir para ser resgatado, E se você desejar, você que está ouvindo essa mensagem hoje, se você achar que você é fraco, que você não consegue, se você quiser pedir uma oração, deixe uma mensagem embaixo, seja no YouTube, seja no Instagram, que nós vamos estar orando por você. Eu estarei orando por você, para o Senhor te dar forças. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.